A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 27. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Bom, eu tenho falado para vocês que sempre que a Bíblia diz verdadeira, tu tem que supor que existe um falso ou uma falsa. Então, se Jesus está dizendo eu sou a videira verdadeira, é porque existe uma videira falsa. E sim, tu lembra em Isaías sobre a videira, sobre a vinha, que Israel no Velho Testamento era comparada a uma vinha, a uma videira, e Deus era o lavrador dessa vinha. E ele fez tudo o que pôde pela vinha. E o que a vinha fez por ele? Produziu uvas bravas. Lembra desse vídeo, desse capítulo, desse estudo? Pois bem, Israel falhou. A videira, a vinha, não produziu frutos dignos, frutos doces, frutos que abençoaram as gerações. Não. Se desviaram, preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus está falando isso. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Tu quer salvação? Tu vai ter em Jesus. Tu quer vida? Tu vai ter em Jesus. Tu quer pão? Tu vai ter em Jesus. Tu quer água? Tu vai ter em Jesus. Tu quer luz? Tu vai ter em Jesus. Tu quer uma porta aberta? Em Jesus tu tem. Tu quer o bom pastor? Em Jesus tu tem. E agora, tu quer uva? Jesus é a videira verdadeira. Então, o que a gente vê em João? Que Jesus se apresenta de todas as formas possíveis, ou de muitas formas possíveis, para salvar. Tu tem fome, Jesus é o pão da vida. Tu tens sede, Jesus é a água da vida. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Tu vai parar de ter sede, tu vai parar de procurar em outras fontes, porque tu vai encontrar a fonte de água viva, a fonte que jorra para a vida eterna. Tu tá em trevas, em escuridão, tu tá perdido, confuso, tropeçando. Jesus é a luz do mundo, que ilumina teu caminho, que ilumina teus olhos, que ilumina tua vida, ilumina teu futuro, te dá um futuro, um bom futuro. Tu não sabe para que lado ir, tu não sabe como chegar ao Pai. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Tu é uma ovelha perdida, tu tá machucada. Jesus é o pastor, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E agora, Jesus é a videira. 2. Todo ramo todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, olha só, tu tá dando fruto, tu vai ser limpo, tu vai ser purificado, tu vai ser lavado. E claro, na figura da videira, né? A gente que gosta de planta, a gente sabe que tem que limpar mesmo. Tirar as partes secas, as partes amareladas, as ervas daninhas,
alguma doença, algum fungo, alguma coisinha. A gente está sempre limpando, deixando a planta viva, bonita. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. O Senhor Jesus nos limpa, nos purifica, nos mantém protegidos. E aí, esse processo de limpeza, de purificação, de lavagem, de cuidado, de proteção, faz com que a gente dê mais frutos, que é a nossa santidade, a nossa santificação, a nossa vida na presença de Deus. Mas quem não está conectado, ligado, unido com a videira, vai ser cortado. A gente vai lá e poda. E tu não pode ter dó e piedade. Tu tem que cortar, porque não tá dando fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E sim, a gente faz isso. A gente tira aquilo que tá errado por algum motivo. A gente vai ali e corta. 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Então, no outro vídeo eu falei para vocês da importância da palavra de Deus, dos mandamentos. Guardar a minha palavra. Se tu me ama, tu guarda. E eu disse, ler a Bíblia, estudar, meditar, amar os mandamentos. Quando eu falo mandamento, é mais do que os 10 mandamentos. É tudo que Deus fala, a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Então a palavra de Deus nos limpa, nos purifica, nos conforta, nos consola, nos fortalece, nos enche de vida. Por isso que devemos ler, estudar, meditar, nos alimentarmos da palavra de Deus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Nós precisamos permanecer em Cristo, porque a nossa vida está em Cristo. 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer, que é a tradução mais antiga, né? Que eu sempre falo para vocês. Sem mim nada podeis fazer. Para tu chegar nessa conclusão, nessa constatação, tu tem que te humilhar na presença de Deus. Tu tem que realmente reconhecer que tu depende de Jesus. Eu sozinha não faço nada. Ou sozinha eu só faço bobagem. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, se tu não tá dando fruto, se tu não tá vivendo conectado na videira, tu vai ser cortado e vai ser lançado no fogo e vai ser queimado. Isso está falando de morte eterna. Se com a videira tu tem vida eterna, fora da videira, tu tem morte eterna. 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, aqui tem um segredo, aqui tem uma chave. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então, como que a palavra de Deus vai permanecer em ti se tu não lê a Bíblia? Tu faz o que dizem para te fazer? Tu faz o que tu acha que é para fazer? Ou tu faz o que a Bíblia diz para te fazer? Se tu permanece em Jesus, se as palavras de Deus, de Jesus permanecem em ti,
tu pode pedir o que tu quiser, porque tu vai pedir dentro da vontade de Deus, a partir do conhecimento da palavra, a partir da fé que a palavra de Deus produz. Por isso que está muito claro, ó, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Esse pedirão o que quiserem é dentro da vontade de Deus. 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, onde está a glória de Deus? Em ver que seus filhos e suas filhas produzem muito fruto, que são fiéis, que guardam a palavra, que obedecem. E isso é um sinal de que a gente é discípulo, de que a gente é seguidor, de que a gente é cristão. 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, se tu dá muito fruto, se tu permanece em Cristo, o Pai te ama. Porque como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, tu ama a palavra, tu ama Jesus, tu ama o Pai. O Pai ama o Filho te ama. Nós vivemos em amor. 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Que eu acabei de falar. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Permanecer nos mandamentos de Deus, nos mandamentos de Jesus, na palavra de Deus, significa que tu ama. Significa que tu é fiel, significa que tu é obediente, significa que tu teme a Deus. E Jesus é o nosso maior exemplo. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Ele deixou de ser filho único para ser o filho mais velho, para nos dar exemplo de tudo. O que a gente tem que fazer, como que nós temos que crer, como nós temos que viver, como devemos nos portar neste mundo. O nosso exemplo é o nosso irmão mais velho. 11. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. 11. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A alegria do Senhor é a nossa força. Uma das coisas mais sérias nos nossos dias é que as pessoas não têm alegria. Não têm alegria de viver, elas têm depressão, têm ausência de alegria, de esperança, de fé. Não tem vontade de viver, de trabalhar, de estudar, de nada. Jesus diz, a minha alegria esteja em vocês, quer dizer, dentro de vocês. E a alegria de vocês seja completa. Então não é uma alegria pela metade, ou uma alegria que acaba, que se perde. Não, é completa. Ela é perfeita, ela é eterna. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Amor, paz e alegria. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Ele recebeu alegria mais do que todos os seus irmãos, né? Então ele pode nos dar alegria. Ele foi ungido com alegria. E aqui ele está falando que essa alegria vem dessa obediência, desse amor, dessa fidelidade, dessa união, dessa intimidade com o Pai e com a palavra de Deus. 12.
O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Bom, aí tu vai dizer assim, o próprio Senhor Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu não vim cancelar, eu não vim abolir. Ele veio cumprir, dar exemplo, viver, né? E aqui ele tá falando, ó, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Então, se tem algum mandamento que tu deve seguir, é o mandamento de Jesus. Porque todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e amar ao próximo, como a si mesmo. Então aqui Jesus está dizendo, ó, o meu mandamento é este. Então, há um mandamento que veio da parte de Jesus, é o amor. E nós vimos que todos os mandamentos se resumem no amor. Porque se eu amo ao próximo, o que eu vou fazer? O bem para o próximo. Eu não vou cobiçar o próximo ou o que o próximo tem. Eu não vou matar o próximo, mentir para o próximo, roubar o próximo. O amor não faz isso. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é eterno. Deus é amor. Então, esse é o meu mandamento. Amar uns aos outros. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, Jesus morreu pelos seus amigos e nós somos amigos de Deus. Então, ele morreu por nós, para nos salvar, para nos dar vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus nos salvou, nos deu vida e vida em abundância. E aqui ele fala que não há maior amor do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos. E aí tu pensa, quem morreu na cruz por ti foi Jesus. E as pessoas honram, seguem, adoram outros. Mas quem morreu na cruz, quem deu a vida por nós foi Jesus. 14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Então, olha só. No outro vídeo a gente viu que guardar as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, demonstra, indica, é sinal de que a gente ama a Deus. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Isso vale para Deus, isso vale para tudo. A obediência, ela traz o respeito, a honra, o carinho, a amizade, o amor. 15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Já tem vídeo no canal sobre este versículo. E sim, ó, Jesus morreu pelos seus amigos, deu a sua vida pelos seus amigos. E aí ele fala, eu já não vou chamar vocês de servos. Qual o sentido? Nós somos servos, nós devemos sempre obedecer o nosso Senhor. Mas ele está querendo dizer o quê? Que entre um amigo e um servo, o servo, ele pode ser fiel, mas ele não sabe o que o seu senhor faz. E um amigo sabe. Um amigo priva da intimidade, conhece a fundo e de uma forma profunda o amigo. Então Jesus está querendo dizer isso, ó, de que nós somos amigos, porque ele nos conta, ele nos avisa, ele nos ensina, ele nos mostra. Ele nos deu a conhecer, ó. Tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão
e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então, vem aqui, mais uma vez, a ideia de que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o que acontece? A multidão e os discípulos. As sementes que caem no caminho, que caem na pedra, que caem entre os espinhos, e a semente que cai na terra boa. Então existe uma diferença. Existe uma diferença entre a videira brava, a figueira brava, quer dizer, aquele que não dá fruto, aquele que é carnal, e aquele que sim dá muito fruto, que é espiritual, que é obediente, que é temente, que serve a Deus, que obedece, que ama, que adora, que se alegra com seu Deus, com seu Pai, com seu Senhor. Há uma diferença entre aquele que é escolhido. Eu os escolhi. Tu é escolhido. Tu é escolhida. Tu é eleita. Tu é guardada, abençoada, protegida, perdoada, salva, amada. Tudo isso que Jesus está falando para os 11, para os discípulos, ele fala para nós. Porque nós somos discípulos, nós somos seguidores, nós somos cristãos. Quem segue o Cristo é cristão. E ele diz, ó, vocês são designados para ir e dar fruto. Então, se tu está vivendo uma vida infrutífera, uma vida vazia, oca, vã, tem que te dizer que tu não é cristão, tu não é seguidor, porque tu foi escolhido para dar fruto, para fazer o melhor, para produzir muito fruto, 100 por 1. E olha só, o fruto de vocês vai permanecer. E aí vem de novo, o que tu pedir ao Pai em meu nome, Ele lhes concederá. Quer dizer o quê? Tu vai estar tão unido, tu é tão amigo, tu é tão íntimo, que tu vai poder pedir e vai receber. Tem vídeo no canal, né? Tu quer pão, tu não vai ganhar pedra. Tu quer ovo? Lembra? O que tu tá precisando? A fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome. Tu quer pão? Tu quer peixe? Tu quer ovo? Tu quer paz? Tu quer alegria? Tu quer saúde? Tu quer salvação? O que tu tá precisando? Pede em nome de Jesus ao Pai e Ele concederá. 17. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Bom, no outro vídeo a gente falou sobre isso. Então, Jesus está falando, ó, eu ordeno, eu não sou o Senhor? Então, eu estou dando uma ordem. Não há outro caminho para o cristão. É obedecer. Isso eu fiz também. Eu tenho um caderno que eu fiz uma vez um estudo sobre todos os imperativos. Se Jesus, se Deus, o Espírito Santo, quem estava dando uma ordem? Eu ficava anotando as ordens, né? Porque existem muitas coisas que nós precisamos fazer. Mas a principal é amar uns aos outros. Sempre que tem algo no imperativo, que tem uma ordem, a gente deve prestar atenção. Mas a maior ordem de todas é amar uns aos outros. E nós, como
cristãos, não temos outra alternativa, outro caminho. Temos que amar, assim como eu falei do perdão, assim como o serviço. Negar-se a si mesmo, seguir a Jesus, renunciando à carne. Por isso que duro é esse discurso e muitos não conseguem suportar. Por isso que muitos viram as costas, por isso que muitos abandonam. Amar uns aos outros. 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Aí eu vou te falar que tem muito cristão que o mundo não odeia. Esse cristão tá muito de bem com o mundo, tá de bem com todo mundo, literalmente. Aqui Jesus está dizendo que o mundo vai nos odiar. O mundo, ele vai odiar o discípulo, o cristão, o verdadeiro. Ele vai odiar, porque é completamente diferente. A gente ouve a voz de Deus, o mundo ouve a voz do príncipe desse século. Nós temos os olhos abertos e iluminados, eles têm os olhos cegados pelo Deus desse século, pelo príncipe desse século. Nós ouvimos o som do céu, a voz do Espírito Santo, louvor, adoração, honra. Santo, santo, santo. O mundo ouve a música da terra, da carne, do pecado, das tentações. Nós não seguimos o curso do mundo. Nós somos hóspedes, visitantes, passageiros. Nosso coração não está aqui, gente. Nosso coração está no céu, está com Deus, está com Jesus. Os nossos olhos não estão na terra, estão no alto. Estamos esperando a volta de Cristo. Então, o mundo tem que nos odiar. O mundo tem que achar que a gente é louco. Agora, se o mundo te ama, tem alguma coisa muito errada. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então é isso que eu tô dizendo. Se tu tá no mundo, vive no mundo, segue o mundo, te veste como o mundo, fala como o mundo, tudo igual ao mundo, tu tá do mundo. Tu é do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Então, se há esse estranhamento, se há esse ódio, essa rejeição, essa cara torcida, é porque tu tá no caminho certo. Se o mundo te odeia, te critica, te persegue, se tu não suporta, tu tá no caminho do céu. Tu tá vivendo o reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, a gente quer seguir o mundo ou viver os valores do reino, reinar com Cristo. Isso é muito sério, importante. É uma pergunta que tu tem que fazer para ti mesmo. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. A Bíblia tá aí, né? E a gente ainda tá lendo a Bíblia, né? Não tem desculpa. Já tá posto, já é real, já é verdadeiro. 23. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Olha só. As pessoas dizem que amam a Deus, mas se elas não amam Jesus, ninguém chega ao Pai sem Jesus. Quem odeia a mim, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Isto
porém é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Porque Jesus obedeceu o Pai. Ele foi enviado pelo Pai e ele fez a vontade do Pai. Então, quando a pessoa se revolta contra Jesus, está se revoltando contra o Pai. E quando ela diz que ama o Pai, mas não ama Jesus, ela está mentindo. Porque quem ama o Pai, ama o Filho. Porque o Pai e o Filho são um. 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito Consolador, ele é o Espírito da verdade. E aí, olha que interessante, ó, o Espírito da verdade. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E o maligno, ele mente, ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso desde o princípio, ele é o enganador. Então, de novo, o mundo está de um lado e o reino de Deus está do outro. O mundo está de um lado, a palavra de Deus está do outro. E aí, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está de um lado. E do outro lado está o espírito de engano, o espírito do erro, o espírito do anticristo. Entendem? Se tu é guiado por Deus, pelo Espírito Santo, tu vai fazer as obras de Deus. Tu vai seguir a palavra de Deus. Se tu tem o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito do anticristo, tu tá no mundo e tu vive no mundo e tu serve o mundo e tu segue o mundo e tu tá bem confortável no mundo. 27. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então, sim, quem está com Jesus desde o princípio sabe que o Espírito da verdade, ele é o nosso conselheiro, nosso ajudador, aquele que nos mostra, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que a gente aprende hoje com este capítulo 15 de João? Que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio.